Com certeza. Infelizmente, até por questões assim financeiras no Brasil, as pessoas não saem do Brasil com um conhecimento de idioma já bem estruturado, não aprendeu direito, ou se aprendeu, não teve a oportunidade de praticar bem. E às vezes o irmão, ele quer ir, ele faz outras coisas, mas ele não se prepara linguisticamente. E quando ele chega aqui, ele se vê numa situação limitada, não é porque ele não tem um coração na obra, até porque Deus não preparou ele, mas porque ele não fez essa parte do trabalho de preparação. Quando você chega com inglês em qualquer lugar da Europa, eu vou dizer até em qualquer lugar do mundo, as portas do mundo estão abertas para você. Você tem acesso à informação do mundo, que ela acontece em inglês. E no mundo evangélico, também é assim. Olha, tem um exemplo muito bom que é assim, tem uma conferência que eu vou já há 2 anos, que é na Polônia, é o European Leadership Forum. Eu até postei lá no meu Instagram e tal, algumas coisas. E é uma conferência, assim, de um nível, assim, as pessoas que a gente compra um livro, a gente lê alguma coisa, os caras estão lá falando do trabalho deles, sabe? A gente lê sobre plantação de igreja, o cara que escreveu o material, que plantou a igreja, está lá contando. Então, eles juntam todo mundo na Polônia. E aí eu tenho aqui colegas, irmãos, que são homens assim de Deus, mas eles não falam inglês. São húngaros, mas não falam inglês. Eles não podem participar disso. Eles não podem participar das conversas, eles não podem participar desse tesouro Ler que esses livros. ler os materiais que não estão traduzidos para o inglês, para o húngaro. E o brasileiro é a mesma coisa, ele perde um pouco por isso, perde bastante por isso, na verdade, né? O, o meu conselho é: o idioma não é tão trivial assim, ele é fundamental. Acho que depois, talvez, do chamado, da sua formação como cristão, é você ter o idioma. Olha, se a gente lê as biografias dos grandes missionários, cara, todos eles eram excelentes estudantes de idioma. Você pega o William Carey lá, que traduziu um monte de coisa dos idiomas indianos, o Hudson Taylor, que aprendeu chinês, e O os dialetos. apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era, no mínimo, bilíngue, né? No mínimo, bilíngue. Eu acho que ele falava até um pouco de um terceiro idioma também. Mas, assim, o apóstolo Paulo bilíngue, e eu acho muito essa história do Paulo, eu uso muito na minha vida isso. Quando ele foi preso pelos judeus, ele chegou, subiu na escada e falou: irmãos, pregou em hebraico. Aí chegou o soldado romano: por que você está me prendendo? Eu sou um cidadão romano. E começou a falar com eles em grego, se não me engano. E o Paulo, ele navegava esses dois idiomas. Escrevia em grego, mas pensava como um judeu que lia a Bíblia em hebraico. A gente precisa disso, a gente precisa disso. O missionário tem que ser um estudante de idiomas. Eu não sou, talvez, o aluno nota 10 nessa turma aí, mas eu passei na prova.